Olá, voltamos com a nossa matéria. Vamos, pronto, ó, prometo pra vocês, acabou teoria geral do Estado. Aquilo ali, gente, só foi conceitos básicos, tá? Vamos adentrar finalmente na matéria de constitucionalismo. Ainda não vamos falar especificamente da nossa Constituição, não, tá? Vamos pro início aí do direito constitucional, que é o quê? O constitucionalismo. Quando nasce o constitucionalismo, professor, o que é o constitucionalismo? O que é esse movimento que você vai me falar? Pensa assim, o constitucionalismo ele vai surgir a partir do momento que os grupos sociais, racionalmente ou não, como assim, professor, racionalmente não, com intenção ou sem intenção, eles passam a contar com mecanismos de limitação do poder político. Quando eu falo para vocês de mecanismos de limitação do poder político, eu estou falando do início do constitucionalismo. Pensa aqui comigo, lembra lá da nossa aulinha passada de teoria geral do Estado? Falei que eu não ia falar, né? Mas não tem como fugir disso não, gente. Olha aqui, quando o homem começa a se fixar, tá? Num local fixo mesmo. Nós antes éramos nômades, não éramos? Pois bem, vamos uma viagemzinha no tempo, éramos nômades, tá? Aí vivíamos em grupos, em bandos, né? Escondidos nas cavernas, fugindo dos animais, aquela dificuldade toda. Mas quando desenvolve-se a agricultura, nós não passamos de nômades para sedentários. Ué, professora, sedentário? A gente ficou preguiçoso? Não, é porque nós nos fixamos num local, certo? Então, quando o povo se fixa num local, para de ficar peregrinando, procurando a melhor caverninha, quais são os melhores bichinhos, fugindo das intempéries da natureza, quando ele se fixa com o desenvolvimento da agricultura, nós temos o quê? Aquele povo crescendo. E como que vai se organizar aquilo que antes era um bando e agora está virando praticamente uma cidade, não é? Como que se organiza esse povo todo aí? Então nós temos aqui o início do constitucionalismo, ou seja, aquelas pessoas, aqueles grupos sociais, a gente não pode chamar de Estado, tá? Mas aqueles grupos sociais, eles começam a pensar o seguinte, olha, quando tem muitas pessoas, essas pessoas precisam o quê? Se organizarem em sociedade. E como que elas vão se organizar em sociedades? Olha, com mecanismos de limitação do exercício o quê? Do poder político, tá? Por isso nós falamos que o constitucionalismo é um movimento social, é um movimento político e é um movimento histórico, tá? Essas são as características do constitucionalismo como movimento. Ele é social, ele é político e ele é histórico, que buscou regulamentar o poder social utilizando leis. Toma cuidado com isso, não foi utilizando ainda a Constituição, não. Aqui eu não falo de Constituição, não. Eu falo de leis. Quando a gente fala de constitucionalismo, não necessariamente seria utilizando a Constituição. Não, a gente aqui está, nossa, os primórdios da nossa humanidade. Para se ter uma ideia, o embrião do constitucionalismo, o feto do constitucionalismo trazido pelos nossos constitucionalistas, né? Pelos nossos doutrinadores de direito constitucional, foi justamente o povo hebreu. Eita, professor, lá o povo hebreu que eu aprendi na Bíblia, não sei o quê. Justamente. O povo hebreu, eles eram regidos pelas leis o quê? Divinas, não era? O povo hebreu obedecia leis divinas. E essas leis divinas eram justamente para limitar o exercício do poder o quê? Político. Não apenas o povo hebreu se sujeitava a essas leis divinas, como os próprios governantes hebreus. Lógico, eles também tinham medo da ira divina, né? Então, eu falo que o constitucionalismo é um movimento social, é um movimento político e é um movimento histórico que buscou o quê? Regulamentar o poder social utilizando leis. Toma bastante cuidado.
Eu estou falando que utilizando leis. Eu estou falando de utilizando Constituição? Eu estou falando de estar e fazendo uma Constituição? Escrever uma Constituição? Ainda não. Ah, professora, tá bom. Mas aí, obviamente, fomos o quê? Evoluindo na história. Olha aqui. Olha esse movimento histórico, gente. A história não para, não. Tá? A história está indo. O povo está evoluindo. Começamos a ter a formação das cidades-estados, tá? Grécia Antiga também é um marco no nosso constitucionalismo, tá? Primeiro nós temos o povo hebreu como feto do constitucionalismo, né? A gente chama de embrião do constitucionalismo, o feto do constitucionalismo, povo hebreu. Depois nós temos Grécia Antiga. Depois nós temos Império Romano, ok? Não há necessidade neste momento de aprofundarmos sobre isso. Agora, aqui é importante. Vamos falar do constitucionalismo moderno, tá? O constitucionalismo antigo, pra gente, tá? Não tem muita importância aqui no objetivo do nosso curso. Agora, o constitucionalismo moderno já é mais interessante, tá? Esse constitucionalismo aqui, moderno, vai nascer também no final do século quê? 18. Ai, professor, então peraí. Eu já lembrei que na aula passada você falou assim, que o final do século XVIII foi a transição do Estado absolutista para o Estado quê? Liberal, para o Estado de Direito. Ótimo! Então, vamos partir dessa ideia, dessa premissa. Lembra por quê, então, que teoria geral do Estado é muito importante? Para entendermos isso. Se eu tenho transição do Estado absolutista para o Estado liberal, ou também, como muitos doutrinadores chamam, Estado, formação, início também do Estado de Direito, estamos falando de constitucionalismo que? Moderno. E o que seria esse constitucionalismo moderno? Aqui sim, eu já falo de conjunto de regras e princípios postos de modo consciente, ou seja, pela razão. O próprio povo, os próprios governantes vão fazer o quê? Vão desenvolver esse conjunto de regras e princípios a partir de teorias e movimentos o quê? Ideológicos voltados a organizar o Estado segundo sistemática que estabelecesse, vamos voltar aqui, ó, vou até pegar o canetão colorido, limitações ao poder o quê? Político. Não falei para vocês de limitações do poder político desde o início do constitucionalismo? Ótimo, no constitucionalismo moderno essa característica ela continua. Essa característica ela é primordial do constitucionalismo, tá? Limitação de poder político. Mas não para só por aí. Lembra que eu falei para vocês lá na aula passada que o Estado de Direito é aquele que ao mesmo tempo que faz suas leis, o governo se submete a essas leis, ou seja, a lei não é só para o povo, a lei é para o governo também? Pois é. Lembra que eu falei para vocês que, além disso, ele desenvolve direitos e garantias para o seu povo? Ótimo, olha aqui. Além de direitos e garantias fundamentais em favor dos membros do quê? Da nossa comunidade, em favor dos membros da comunidade. E professora, da onde nasceu esse constitucionalismo moderno? Novamente, não esqueçam disso. Final do século quê? 18. Transição entre a monarquia absolutista para um Estado que? Liberal. Aqui nós temos sim o desenvolvimento do constitucionalismo moderno, o constitucionalismo da maneira como nós conhecemos hoje. É importante ressaltarmos que hoje nós estamos numa fase chamada de neoconstitucionalismo. Não vou ficar aqui adentrando em divergências doutrinárias, tá? Se é neoconstitucionalismo, se é só pós-positivismo, se é... Não é o nosso objetivo. Mas é importante vocês saberem que o neoconstitucionalismo é uma vertente dentro do direito constitucional que se desenvolveu principalmente no pós-Segunda Guerra. Então eu vou colocar aqui, ó, coloridinho, eu adoro quadro colorido, para vocês focarem a atenção aqui. Então olha aqui, ó,
após a Segunda Guerra Mundial. Guerra Mundial. Professora, o que é importante eu saber no constitucionalismo? O importante agora, neste momento, para saber de constitucionalismo é o seguinte: constitucionalização do direito. Constitucionalização, palavrinha grande, do direito. Ué, professora, como assim constitucionalização do direito? Isso aqui tudo que eu estou estudando é direito? Não, não, gente. Direito é uma coisa, tá? Constituição é outra coisa, tudo bem que elas se entrelaçam, né? Óbvio. Mas direito é uma ciência, tá? O direito. Ele é uma ciência social aplicada para regulamentar a vida das pessoas, o quê? Em sociedade. E eu tenho diversos ramos, o quê? Do direito. Eu tenho direito civil, eu tenho direito penal, eu tenho direito processual penal, eu tenho direito do trabalho, eu tenho direito previdenciário, eu tenho direito administrativo e eu tenho a matéria de direito o quê? Constitucional. Até a Segunda Guerra Mundial, não se dava muita importância ao texto constitucional, não se dava muita importância à Constituição. A Constituição, ela era assim, relegada, né? Tratava-se muito a Constituição como uma carta de interesses, né? Como, mais ainda, objetivos a serem alcançados por um Estado, mas não se falava efetivamente de constitucionalizar todo o direito. Hoje, tá? Na atual conjuntura do direito, nós falamos de constitucionalização do direito. É colocar a Carta Constitucional, o texto constitucional, não só vinculada ao direito constitucional, mas a todos os outros ramos do direito. Todos os outros ramos do direito passam a obedecer o quê? A Constituição. Todos os outros ramos do direito passam a obedecer à Constituição, seguem o que? Essa Constituição. A Constituição, nós vamos estudar, né, organização do ordenamento jurídico, mas vocês vão ver comigo que a Constituição ela está no topo. E todas as leis que regulam esse Estado, no caso, o nosso Estado brasileiro, devem estar de acordo com a Constituição. Caso contrário, seria o que? Uma lei inconstitucional. A Constituição hoje passa a reger todo o ordenamento jurídico. É uma valorização do direito constitucional, por isso chamado, tá, de neoconstitucionalismo. Novamente, só para lembrar vocês, a gente não vai aqui fazer as diferenças doutrinárias, não vamos aprofundar nesse assunto, mas essa parte aqui é bem importante e é bem tranquila também de aprender. Ok. Do constitucionalismo moderno, olha aqui, ó. Neste movimento nascem o quê? As primeiras constituições escritas. Aqui sim, extrema importância para nós, tá? Olha quando que vão surgir as primeiras constituições escritas. 1787, que foi a Constituição norte-americana, e 1789, a Constituição o quê? Francesa. Ah, professora, foi por isso que você falou para mim, lá no slide de constitucionalismo, que eles se organizavam não apenas para montar uma Constituição, não, eram o quê? Apenas leis, tá? Eram leis para o quê? Organizar esse povo. Quer ver? Olha aqui, ó, vamos lembrar? Olha, vamos voltar mais um slide, olha aqui, ó. Movimento social, político e histórico que buscou regulamentar o quê? O poder social utilizando leis. Eu estou falando aqui de Constituição ainda? Não necessariamente. Não necessariamente. Constituição escrita, as primeiras constituições escritas, ó, finalzinho do século quê? 18. Lembra? Falei para vocês.
Constitucionalismo moderno nasce no final do século XVIII, transição do Estado absolutista para o Estado liberal, também para o Estado de Direito. E também já aprendemos o que é esse Estado de Direito, ok? Então, ótimo. Em relação ao constitucionalismo, nós já sabemos as nossas premissas, o quê? Básicas, excelente. Agora vamos finalmente adentrar na Constituição. Constituição. Professora, o que é uma Constituição? Qual é o conceito de Constituição? Para que eu preciso saber disso? Para tudo na sua vida. Aí você tá aí na sua casa, olhando para mim aqui no seu computador, falando, essa mulher não sabe nada, né? Porque matéria boa é penal. Não, você tá muito equivocado, tá? Eu vou te provar por quê. Não é porque eu não gosto de penal, não. É muito importante, sim. Interessante, né? Agora, eu não regulo um Estado por meio do direito penal. Eu não organizo um Estado por meio do direito penal. Eu não organizo um Estado, não regulamento um povo, eu não dou direitos e garantias fundamentais por meio do direito previdenciário. Faço nada disso. Eu faço isso com o direito constitucional, com a nossa Constituição. A Constituição, não esqueçam, tá? É o documento, é a lei mais importante de um país, ok? Eu nem gosto muito de usar o termo lei, não, tá? Para vocês não confundirem a Constituição com as nossas outras espécies normativas, não. Mas existe sim, né, o termo, né? É a lei maior, é a lei fundamental, tá bom? Eu gosto de dizer o seguinte, que a Constituição, ela é a norma fundamental e suprema de um Estado. Ela é a norma fundamental e suprema de um Estado. Criada pela vontade soberana do povo. Criada pela vontade soberana do povo. Professor, onde é que você tirou isso? Gente, muito simples. Você quer ver onde é que está isso na nossa Constituição? Artigo 1º, parágrafo único da nossa Constituição Federal de 1988, tá? Nossa Constituição atual é de 1988. Vocês vão ver comigo que nós já estamos na nossa 8ª Constituição, né? Nossa primeira Constituição foi a Constituição do Império de 1824, andamos um pouquinho, 1988 é a nossa última Constituição, chamada de Constituição Cidadã. Artigo 1º, parágrafo único da nossa Constituição fala o seguinte: todo poder emana de quem? Do povo. Todo poder emana do povo. Então, olha aqui. Essa norma fundamental e suprema ela é criada pela vontade soberana de quem? Do povo. Obviamente, nós, no nosso modelo, tá, constitucional, no nosso modelo, nossa forma de governo, pela nossa forma de Estado, pelo nosso sistema presidencialista, tá, nós elegemos o quê? Representantes. E esses representantes vão o quê? Nos representar na hora, né, da elaboração de uma Constituição. Então, olha aqui, professora, sobre o que a Constituição fala? Por que ela é tão importante? Por que ela é a norma fundamental e suprema de um Estado? Gente, a Constituição, ela vai organizar, ela vai regulamentar, ela vai dispor sobre a organização político-jurídica do Estado Nacional, ou seja, do nosso Estado aqui, ó, vamos colocar o Brasil, do nosso país. Vai dispor sobre sua forma, vai falar sobre os órgãos que integram esse Estado, sobre as competências desse Estado e ainda vai estabelecer o quê? Os direitos e garantias fundamentais. Isso é de extrema importância, tá? Então pensa aqui comigo, quando você abre a Constituição, a nossa Constituição, ela tem 9 títulos, tá? Então, se vocês tiverem curiosidade, peguem uma Constituição, aqui está a minha, tá? Vou mostrar para vocês, ela é meio colorida, mas é mais tranquilo estudar com algo plausível aos nossos olhos, né? Agradável aos nossos olhos.
Então eu decoro minha Constituição inteira mesmo, que eu sou apaixonada por ela. Então olha aqui comigo. Quando você abre a sua Constituição, lá vai ter os títulos, né? Então, olha, a primeira coisa que você abre a Constituição, depois do preâmbulo, vem o quê? Dos direitos fundamentais. Nossa Constituição organiza quais são os direitos fundamentais do Estado. Quais são os direitos fundamentais que o Estado brasileiro possui, que organiza esse Estado. Depois, eu tenho a própria organização do Estado, a sua organização político-administrativa. Eu tenho quais são as competências legislativas e administrativas da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. Eu ainda tenho sobre a organização dos poderes, tá? A organização dos poderes desse Estado está na nossa Constituição. Professor, quais são os poderes que a gente tem no Brasil? Ora, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Quem que vai organizar esses poderes, turma? Eu jogo no espaço aí pro povo, ó, vocês aí se viram? De forma alguma. Eu vou para onde? Eu vou para o texto constitucional. Onde, professora, que eu vou falar, que eu vou conhecer sobre a defesa do Estado e das instituições democráticas? No texto constitucional. Ah, tá com dúvida sobre aquela intervenção que está acontecendo no Rio de Janeiro, intervenção federal? Não seja por isso, a nossa Constituição chega lá no artigo 34, dá uma olhadinha nele, conheça, aprenda, use a Constituição, tá? Abra ela. Ah, professora, quando eu quero saber sobre a ordem social, onde eu vou? Na Constituição. Quando eu quero saber sobre a ordem econômica, onde eu vou? Na Constituição. Professora, quando eu quero saber sobre tributação desse Estado, onde eu vou? Na Constituição. E professora, quando eu quero saber de direitos e garantias fundamentais, aonde eu vou? Na Constituição. Será que agora você está convencido de que a Constituição, juntamente com o direito constitucional, é o principal ramo do direito? Não tenha dúvidas, porque tudo parte daqui, ok? Então, encerramos esse conceito de Constituição e vamos encerrar aqui, ó, paramos para dar sequência à nossa próxima aula, ok?